Mas então, eu gostaria aqui de retomar uma questão que foi até interessante, que alguém perguntou no comentário do último vídeo, ué, mas eu achava que a natureza Buda e o vazio eram a mesma coisa. Que a natureza Buda e Shunya eram a mesma coisa. Porque numa interpretação tradicional da escola madhyamika, em geral, o que se vai dizer, né? Tanto que, em geral, os textos da escola Gelugpa também vão dizer isso, que a natureza Buda é o vazio, no sentido de que é mais uma forma metafórica, simbólica, de explicar aquela possibilidade que nós temos de compreender o vazio de existência inerente, de chegar a Shunya, de compreender que não há um eu, que todos os fenômenos são vazios. E que isso seria a natureza Buda. Teria sido uma forma que o Buda encontrou de explicar para aqueles que tinham um pouco de resistência com o termo vazio, né? E esse é um termo que dá muita resistência. Direto quando eu posto no canal, muita gente reclama. Pessoas com as quais eu concordo, inclusive, mas elas reclamam, mas esse termo não é adequado, deveria ter uma outra tradução. Mas Shunya, em sânscrito, é isso mesmo, é vazio, é zero. Né? A gente pode querer brigar o tanto quanto quiser com a palavra, mas é isso mesmo que está sendo dito aqui. O eu é zero, o eu é vazio, o eu é nada, em termos últimos. E os fenômenos também. O que não quer dizer que eles não existam. A gente não pode confundir zero e nada com não existência. E toda a proposta da Madhyamaka é essa. As coisas elas não existem como nós pensamos que elas existem. Porém, elas existem. Ao mesmo tempo que não existem e que não existem. Então, a gente tem que ir além dessas categorias de existência e não existência. Todo mundo sabe que está aqui presente, né? Então não se preocupem. Ninguém aqui é um mero nada. Mas numa camada mais profunda da realidade, isso que parece tão concreto, realmente ele abre espaço, ele se dissolve numa cadeia complexa de interdependência, como todas as coisas que surgem, todas as coisas que nós construímos. Se a gente vai ver, tudo isso surge mediante causas e condições. Né? Então a ideia do vazio é basicamente isso, é falar dessa interdependência. Vazio é interdependência. Porém, a natureza Buda, ela está além do vazio. A natureza Buda é autoexistente. Tudo que é vazio é tudo aquilo que carece de uma autoexistência. É tudo aquilo que surge na dependência de uma outra coisa. Porque o vazio é isso. É vazio de autoexistência, ou vazio de existência inerente, ou vazio de natureza própria, vazio de svabhavá. Porém, a natureza Buda é o verdadeiro svabhavá. É a verdadeira natureza própria. É a verdadeira existência inerente. A natureza Buda é o verdadeiro Atman, é o verdadeiro ser. Então, ela não é vazia de si própria, ela não é vazia de autoexistência, ela não tem falta de substancialidade, porque ela é a base de toda existência. Ela é a morada que contém todas as coisas. Ela é a alaya, a pura alaya, o Dharma Dhatu, o espaço básico dos fenômenos. Aliás, nós invocamos a Laia e ela está se fazendo aqui presente. Mas então a verdadeira libertação é o vazio que não é vazio de sua própria essência. Vamos pensar nas quatro nobres verdades. A primeira nobre verdade, tudo é sofrimento. A vida é sofrimento, o samsara é sofrimento, né? Há sofrimento, insatisfação. A segunda nobre verdade é uma causa do sofrimento, que é a avidya, que é justamente atribuir as noções de eu e meu, atribuir uma falsa autoexistência às coisas fenomênicas, à multiplicidade.
Porém, o sofrimento ele pode cessar. E os sutras, como o Sutra do Grande Nirvana Último, né, que fazem parte da classe dos Tathagata Garbha Sutras, que surgem no século III no norte da Índia, esses sutras, eles vão dizer que a natureza Buda, o Tathagata Garbha, é a verdade da cessação, é a verdadeira libertação, porque ele é livre desde o princípio. Então, o caminho é simplesmente desobstruir, tirar toda a poeira que encobre o Tathagata Garbha, que encobre a natureza Buda. Nesse caminho que é gradual, que é graduado, né? Fazer essa limpeza. E fazendo essa limpeza ela se dá por meio da senda, por meio da prática do Dharma, por meio desse processo de transformação, que é uma transformação, é um esvaziamento, é um cultivo de virtudes. Mas voltando aqui à ideia da verdadeira libertação, que é a cessação do sofrimento, é a terceira nobre verdade. É aquilo que se busca alcançar por meio da quarta nobre verdade, que é o caminho, que é a senda. A verdadeira libertação, segundo o Mahaparinirvana Sutra, é o vazio que não é vazio de sua própria essência. Então, é o vazio de outro. Né? Porque a Jonan, sempre lembrando, ela faz esse jogo. Nós temos esse vazio de si, que é o vazio comum, da qual a Madhyamika fala, que o budismo Mahayana tradicionalmente enfatiza, né? Que é Shunyata. Eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente. Somos vazios de natureza própria. Já isso aqui, a natureza Buda, ela é vazia de tudo exceto si mesma, exceto si própria. A sua natureza é a única natureza real em termos últimos. Logo, ela é cheia. Então, por exemplo, um pequeno recipiente que é chamado de um pequeno recipiente para água, manteiga, leite, cerveja, mel e assim por diante, ele pode estar vazio de água, óleo, leite, cerveja, mel e assim por diante em um determinado momento, mas ainda é chamado de recipiente para água e assim por diante. No sentido de que a natureza Buda, de que o Atman ou o Alaya, ou seja lá o nome para o qual a gente dá, né, esses vários sinônimos, que têm suas sutilezas interpretativas, mas que aparecem nesses sutras, nesse sutra principalmente, eles contêm todas as coisas. E por mais que a gente perceba que na verdade ele é vazio de todas essas coisas que eles contêm, porque essas coisas não contêm o recipiente, né? A água não contém o copo contém a água. A água não contém o leite. Aí, quer dizer, o copo contém o leite não contém o copo. E daí por diante. Mas o recipiente está lá. Né? O espaço em que surgem todas as coisas, esse espaço básico dos fenômenos, esse espaço elementar, o espaço quintessencial chamado de Dharma Dhatu, ele está lá. Ele está presente em todas as coisas. E sem ele não haveria a possibilidade das coisas se manifestarem. E isso é a natureza Buda. Se o Buda ensinasse que o Tathagata Garbha, que a natureza Buda é vazia, que o Tathagata Garbha é vazio, aqueles que, como crianças cujas mentes fracas ainda não haveriam entrado na força do significado definitivo, cairiam na parcialidade de meditar em uma distorção nihilista e aterrorizante, em que não haveria nada para além dessa interdependência fenomênica, em que nós cairíamos realmente num nada total. E essa não é a ideia aqui, né? Não é cair nesse tipo de niilismo, de achar que somente há a interdependência fenomênica e que ela seria a realidade última, mas que na verdade há algo que está para além dela. Há um númeno que está além dos fenômenos. Aqueles com conhecimento superior estão cientes de que, embora o luminoso Dharma Dhatu, que é permanente e imutável,
apareça como uma variedade, uma miríade de coisas relativas, todas elas são irreais em termos últimos, porque em termos últimos só há o Dharmadato. Todas essas coisas que surgem, elas surgem a partir desse Dharmadato, desse elemento, né? Dato pode ser traduzido como elemento. Então, o elemento verdadeiro, o elemento sustentador, o elemento indestrutível, Dharma Dato. Também às vezes traduzido, muitas vezes traduzido como o espaço básico, o espaço quintessencial, em que surgem todas as coisas, que preenche todas as coisas e que possibilita a manifestação de todas as coisas. Todas elas são irreais em termos últimos, todas essas coisas relativas, porque elas surgem uma na relação umas das outras. Então, essas identidades aparentes que elas têm, essas características que elas ganham na nossa mente e na mente dos outros seres, elas sempre vão surgir mediante causas e condições. Elas não são essências próprias dessas coisas, porque a única essência própria de tudo é o Dharmadato. E no Dharmadato, tudo é pura unidade. Tudo tem um único gosto. Tudo tem o mesmo sabor. Elas são como algo que existe como uma mera ilusão, como um truque de um mágico. A gente vê muito esse tipo de metáfora nos textos budistas. Que não é que elas não existam. Elas existem de uma forma relativa. Mas a gente se ilude com elas, achando que elas têm uma existência própria e não percebendo o que está por trás desse jogo. É aquela coisa. Acredito que muitos aqui já tenham visto o Mágico de Oz, o filme O Mágico de Oz, né? Que tinham todos aqueles fenômenos que apareciam e as pessoas buscando aquele mágico para resolver os seus problemas, mas por trás era só um homem praticando uma série de truques ali. Né? Então, imaginar que o poder de Avidya, o poder de Maya, é muito isso, são esses truques da multiplicidade que fazem com que a gente tenha, digamos assim, uma noção equivocada do que é a realidade. Em que a gente não percebe as coisas como elas realmente são, não percebe a interdependência profunda das coisas, e não percebe o que está ainda além dessa interdependência, né? A fonte última de todas as coisas. Então, elas são como algo que existe como uma mera ilusão, enquanto o estado fundamental, o estado último, o fundamento, o alicerce do cosmos, realmente existe como o absoluto, que é o Dharmadato. E aí, quando a gente vai para além dessa multiplicidade, a distinção entre conhecedor e conhecido, ela cessa, porque não há mais espaço para a dualidade. E aqui o Dopopa ele vai falar disso, né? Que essa distinção entre conhecedor e conhecido se refere à consciência relativa, né? Aqui, no nosso plano relativo, faz sentido a gente falar entre alguém que alcança a sabedoria de algo, entre alguém que conhece alguma coisa, entre aquele ser, o Buda Siddhartha Gautama, que alcançou a gnosis da realidade última, alcançou a última dhyana. Mas quando alguém alcança a última dhyana, há realmente um eu que alcança alguma coisa? Há realmente alguma coisa que é conhecida por um eu? Não. Então, não há mais espaço para esse tipo de distinção. Quando se trata da gnosis última, da dhyana última, conhecedor e conhecido são o mesmo. Tá além até do conceito de união. Mas é claro que a nossa mente dual, para tentar entender isso, para que ela consiga refinar esse processo e chegar a uma intuição, ela tem que se usar dos meios que lhe são disponíveis. E a linguagem, ela sempre vai operar dentro desse ponto de vista dual, né? Porque ela é uma operação de manas, do órgão mental, que pensa, que raciocina, sob a perspectiva de sujeito-objeto, que discerne e discrimina as coisas, e que é um mecanismo fundamental num primeiro nível, né? Mas então, o próprio Dharmadato,
Essa parte aqui é bem interessante. O próprio Dharmadhatu é a gnosis do Atman por meio do Atman. Pensando aqui que toda a manifestação e todo esse espaço em que surgem as coisas é a pura cognição do Atman por meio do próprio Atman. Né? E o Dopopa ele vai dizer que o cosmos é pura gnosis ou pura dhinana. Toda a realidade ela é pura dhinana. E é uma ideia muito Kalachakra e é uma ideia muito da filosofia Sankhya também. Essa ideia de pensar que o cosmos é Purusha, é o espírito, cuidado com essa palavra espírito, né? Mas é o Atman, é o ser universal projetando a si mesmo por meio de Prakriti, por meio da substância desse poder que vai dar origem ao surgimento das coisas. Né? Ele se reveste, ele se vela por meio da multiplicidade, ao mesmo tempo em que ele se conhece por meio dessa multiplicidade também. É um velar-se para se autoconhecer. Claro que tudo é em termos simbólicos, né? A gente não está falando de um Deus que está pensando, oh, agora eu quero me conhecer e então eu vou criar essas formas. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de esse mecanismo que, em todo esse processo, em todo esse escalonamento, aqui no nosso planeta, né, há vários sistemas de mundo, no nosso planeta, quando se chega num determinado ponto, quando se chega numa humanidade, é possível então alcançar essa gnosis, essa dhinana. É possível então chegar a essa intuição da realidade última. E então, de certa forma, cumprir esse processo do cosmos como cognição. Perceber que o cosmos é essa pura gnosis. Que a veste de Dhinana, o Dhinanakaya, permeia todas as coisas. E isso é a Bodhicitta última também. Aqui, quando ele fala em Bodhicitta última, ele não está pensando na Bodhicitta de um ser, né, no altruísmo de um ser, mas ele está pensando na luz universal e na mente universal, que de novo dá para fazer uma ponte com a Sankhya. Ele está pensando em Mahat, a mente universal, a inteligência universal, ou a consciência universal, que não é aquela mente que os Chitamatra falam, né, para quem viu o último vídeo, não é aquela mente dual nem nada. Não é esse nosso fluxo mental. Mas é essa realidade última. É o próprio Dharmadhatu. Isso é essa Bodhicitta última. E, obviamente, quem é guiado por essa ideia vai ter a Bodhicitta, vai ter a ideia de que todos os seres merecem ser libertos do sofrimento. Porque então reconhece-se essa unidade em todos os seres, percebe-se o Dharmadhatu em todos os seres, ou o Atman em todos os seres. Vazio e compaixão indiferenciáveis, a união suprema de vazio e compaixão, porque nessa manifestação da interdependência se percebe essa ligação profunda, que tudo é Dharmadhatu e tudo é, portanto, digno de compaixão, porque todos os seres surgem da mesma fonte e são, em última análise, essa mesma realidade. Método e sabedoria indiferenciáveis, porque é o método e a sabedoria, né? Sabedoria prágina e as outras paramitas, as outras virtudes. Dana, generosidade, Shila, harmonia, Kshanti, paciência, Virya, a reta energia, e Dhyana, a plena atenção ou a meditação, que alinhadas com a sabedoria levam para essa percepção. Mas elas levam para essa percepção porque a natureza Buda inata em nós, a Dhinana inata em nós, nos guia para isso. Ela já é esse potencial. E todas essas virtudes que nos aproximam desse processo emanam disso. Vazio e bem-aventurança
indiferenciáveis. Então, o êxtase, né, essa bem-aventurança de um estado de alegria profundo, de um estado de contentamento profundo, que derivam ou que estão ligados, que são indissociáveis ao esvaziamento do senso de um eu. Porque a partir desse esvaziamento se chega ao vazio de outro, se chega à unidade. É a união que é representada pelo estado andrógeno. E esse estado andrógeno, então, ele representa aquela união que a gente vê no Tantra, né? A união das duas deidades, da deidade masculina com a sua consorte feminina, de método e sabedoria, que formam um único ser andrógeno, no sentido de que eles se tornam uma única coisa, um único ser indissociável. Então, é buscar esse estado. A realidade última é uma terceira categoria. O Dom vai associar muito nos seus textos, né, essa ideia de andrógeno com essa terceira categoria, que ele vai chamar também de o meio supremo, ou a grande Madhyamaka, porque Madhyamaka significa caminho do meio. Então, no sentido de que você alcança essa unidade, essa união total, que está além da ideia de um eu separado, mas também está além da ideia da negação de uma unidade fundamental, da negação do Atman, etc. Então, a realidade última é uma terceira categoria, pois está além do que a mente concebe por existência e por não existência. Isso até mesmo o Nagarjuna, né, não, que não fala nesses termos, né, que se foca na questão do vazio madhyamika tradicional, somente da questão do eu e dos fenômenos sendo vazios de existência inerente, mesmo Nagarjuna também, né, ele vai pontuar bastante a importância de não se apegar a esses termos de existência e não existência como a nossa mente os concebe, como a linguagem os concebe. E assim se chega a um estado Vajra, a um estado adamantino. E aqui um exemplo, né? Aqui algumas imagens do Vajra, dessa arma, que ela é uma adaga de duas pontas. Nós temos o Vajra de quatro pontas também, que aí se refere aos quatro pontos cardeais, e ele é como uma cruz. Vajra também pode ser traduzido como diamante e também como relâmpago. Então, porque essa arma ela está relacionada com as duas coisas, né? Em tese, as pontas elas seriam feitas de diamante, ou elas seriam indestrutíveis como diamante. Então, impossível de cortar. Você não pode cortar o Vajra. Impossível de ser partido. Você não pode quebrar o Vajra. Ele é imutável. Você não pode queimar o Vajra. Ele é impossível de ser queimado. Ele é aquilo que nunca desintegra. Isso é o Vajra. Aquilo que é indestrutível. E aqui, de novo, se referindo, então, a essa realidade última, que nos seres é o Tathagata Garbha, que nos seres é a natureza Buda indestrutível, a natureza Buda Vajra. Kalki Pundarika, no comentário ao Kala Chakra Tantra, aqui citado por Dopopa no texto Dharma da Montanha, ele diz: Vajra é a mente inconcebível. Inconcebível porque ela é iluminada pela luz da gnosis, iluminada por Jnana. Aquele que alcançou o Jnana é um detentor do Vajra. Então, quem é um real detentor do Vajra? É um Buda. É aquele que alcançou essa, esse conhecimento, essa percepção, essa sabedoria última da realidade. Vajra é o grande indivisível e inquebrantável. É o veículo dos Budas perfeitos, porque é o veículo que leva, inclusive, para o Budado. É o veículo Vajra, é o Vajrayana. E por isso que o Vajrayana ele tem esse nome, né? O budismo esotérico, também chamado de Mantrayana, o veículo da palavra do mantra secreto, ou de Tantrayana, o veículo do método, porque é o veículo em que nele estarão os ensinamentos
os ensinamentos que levarão para um caminho acelerado, em um caminho então que vai tendo essa base ética do Mahayana, ético-filosófica do Mahayana, que vai levar então para o estado de Buda, né? É claro que isso não acontece numa única vida, a senda ela é gradual e graduada. Não importa em qual velocidade você esteja na senda. Se você está na velocidade 1 ou na velocidade 5, ainda assim ela é graduada. É como se você estivesse correndo numa esteira. Algumas pessoas vão correr numa velocidade mais alta, outros numa velocidade maior, mas ainda assim tá todo mundo correndo, tá todo mundo fazendo o esforço ali, né? E as calorias vão queimando gradualmente, nível após nível, os pesos vão sendo perdidos. Então, a ideia é que, né, os kleshas vão sendo queimados nessa esteira. Aqui uma representação de Vajradhara, que é azul, da cor lápis lazuli. Então, o Vajradhara também, ele segura o Vajra no seu braço, na sua mão direita. A imagem ela é espelhada, então se a gente olhar pela imagem, seria... Na verdade, acho que até cai aqui na direita mesmo. Mas na mão direita ele segura o Vajra e na mão esquerda ele segura o sino, né? Que o sino representa o sino ele vai ter uma relação com a sabedoria do Dharma, a sabedoria do Dharma que ecoa, enquanto o Vajra ele vai ter uma relação com o grande êxtase que vem a partir do método, que vem a partir da prática do Dharma. Então, de novo, essa união de método e sabedoria. E Vajradhara tendo essa relação também com a própria natureza Buda, né? Também podendo representar a natureza Buda presente em todos os seres, essa indestrutibilidade dessa mente que é uma mente Vajra. É uma mente Vajra porque ela alcança um estado de gnosis ou de dhinana chamada de dhinana espelho. Ela é purificada e ela se torna então um espelho da gnosis ou um espelho de dhinana. Ela passa a espelhar o êxtase e a bem-aventurança da realidade última. E esse é só o primeiro nível de dhinana. Imagina os outros. São 5 níveis. Vajrapani é o guardião dos mistérios. O Vajra é o Dharmakaya. Também tem essa representação do Dharmakaya. O Vajra também é a perfeição da sabedoria. Prajna Paramita. E o Vajra também é o vazio. Então, aqui Vajrapani como uma deidade irada, né? Uma deidade então que protege. Que protege porque afasta as obstruções, que representa a energia, o poder que destrói as obstruções, e é um poder que está ligado também à víria, mas é claro, vai estar ligado às paramitas em geral, né? Vai estar ligado à prajna, ao discernimento também em alguma medida, já que todas as paramitas estão interconectadas. Mas então tem essa relação, né? O aspecto poder da natureza Buda, esse poder Vajra, esse poder indestrutível. E por isso ele é o guardião dos mistérios, porque é necessário se imbuir desse poder, né? Desse poder que queima e afasta o poder das perturbações, que afasta as adversidades internas e externas, para que se chegue, para que se tenha acesso aos mistérios. E esse Vajra, nesse caso aqui, ele vai representar o Dharmakaya, porque Vajrapani representa também uma ideia de o poder do Dharmakaya, o poder da natureza Buda, que é indestrutível, logo nada pode contra ele. Porque todas as outras coisas vêm do Dharmakaya, surgem dessa realidade última. E aqui também, eu falei que o sino, né, muitas vezes tem a relação com a sabedoria, mas aqui também há uma relação do Vajra com essa perfeição da sabedoria, com esse discernimento, que se relaciona com Prajna Paramita, né, com a deusa da sabedoria, a deidade feminina que representa a sabedoria, a Sofia budista. E é o vazio, porque a sabedoria é o que leva para a compreensão do vazio, seja o vazio de natureza própria, seja o vazio de outro. E a unidade de todas as coisas com o Dharmakaya é chamada de Vajrasattva.
Vajra, novamente, é o Dharmakaya. E Sattva é a sua veste. Aqui, pensando nesse nome, Vajrasattva, é a sua veste, que é vazio e sabedoria. No sentido de que o Dharmakaya, para se chegar a ele, é necessário cultivar a sabedoria. E é necessário, então, compreender o vazio, para que se chegue a essa sabedoria, que aí sim ela vai levar para a cognição direta da realidade. É necessário ter essa união de sabedoria e de método. Então, essa unidade de todas as vestes que emanam, a gente vai ver mais sobre isso hoje, de tudo que emana do Dharmakaya, é representada por Vajrasattva e em toda a sua pureza. Né? Vajrasattva também, o Dopopa vai associar a ideia da própria natureza Buda e da própria pureza dessa natureza indestrutível, a pureza do Atman. Por isso que ele é branco e translúcido, né? Esse branco radiante. E é uma prática voltada para a purificação, né? A prática de Vajrasattva. Num outro texto, Kalachakra, Manjushri Kirti explica: o Buda, o leão dos Shakyas, devido às inclinações dos seres sencientes, fala das vestes como uma veste, duas vestes, três vestes, quatro vestes ou cinco vestes. Geralmente a gente vê nos textos budistas a menção às três vestes, né, que já vimos aqui outras vezes. Tem até um sutra que fala, um sutra Mahayana que fala sobre essas três vestes, que são o Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. Mas também há outras vestes que são mencionadas nos textos. Então temos o Svabhavikakaya ou Sahajakaya, aqui como sinônimos, e o Dhinanakaya. Como esses dois estão como sinônimos, o Svabhavikakaya e o Sahajakaya, então acabam contando aqui cinco vestes. E como que a gente poderia traduzir? Né? Quando se fala que devido às inclinações dos seres sencientes, quer dizer que para enfatizar os ensinamentos com seus meios hábeis, o Buda então teria ensinado. Para alguns, teria enfatizado mais as três vestes, e para outros ele teria, digamos assim, qualificado mais esse ensinamento, né? E detalhado em quatro ou cinco vestes. Lembrando que o Dharmakaya de certa forma, é a veste suprema, né? Porque ela representa a unidade e o nirvana que é alcançado por um Buda. Então, o Dharmakaya muitas vezes é traduzido como a veste da verdade, a veste da realidade última. Numa perspectiva madhyamika budista mahayana tradicional, ele seria entendido como vazio de existência inerente, como a interdependência. Muitas vezes também é entendido como o conjunto dos ensinamentos, né? Que aí já é um entendimento até mundano, praticamente. O conjunto dos ensinamentos do Buda que leva para a compreensão do vazio. Aí já é uma interpretação bem que já reduz bastante o que é o Dharmakaya. Mas segundo o Taratantra de Maitreya, nessa perspectiva da escola Yogacara, e segundo os textos da escola Jonan, e segundo o Kala Chakra Tantra, o Dharmakaya é muito mais do que isso. O Dharmakaya permeia todas as coisas, é o nirvana último, é o vazio de outro, é a plenitude total, é a realidade última. Então, nesse sentido, ele pode ser entendido como veste da verdade, mas pensar o que é essa verdade, né? Para Marta, a verdade última da realidade. E pensar, então, que essa realidade última é essa unidade. E que ela é uma natureza inerente a tudo, como eu tinha falado, é o verdadeiro Svabhavá, que é o onipresente, sem o qual não haveria nenhuma manifestação, sem o qual nada existiria. Por isso que
Ele também pode ser chamado de Svabhavikakaya, porque é essa natureza inerente que permeia todas as coisas, que está presente em tudo, que conecta todas as coisas, porque é a base de todas as coisas. O verdadeiro Svabhava, a verdadeira natureza com N maiúsculo, natureza própria das coisas. Ele também pode ser referido como Sahaja Kaya, que é uma veste inata, já que está presente em todas as coisas, se é onipresente, está latente em tudo. E nos aproxima de novo, né, da natureza Buda, é a natureza Buda. E por isso é inato. Não é algo a ser obtido fora, mas é algo que já está dentro. E também é a veste da sabedoria última, a veste da gnosis não dual, já que é algo que está além da dualidade. E aí nos remete àquilo que eu mostrei anteriormente, né, de pensar que todo esse processo de manifestação é pura gnosis. É o Dharma Dhatu sendo a própria gnosis de si mesmo. Né? A gnosis do Atman por meio do próprio Atman. Então, toda essa realidade que se manifesta, ela é revestida por essa sabedoria que está inata. E é uma vez se chegando a essa sabedoria inata, que se chega à realidade última, que na verdade são a mesma coisa. Pois não há mais distinção entre conhecedor e conhecido. Então, por isso também pode ser chamado de a veste de Dhinana, né? A veste da gnosis não dual, a veste da Dhinana, Dhinanakaya. E do Dharmakaya, dessa veste, que é a veste da realidade última, surge o Sambhogakaya, que é a veste da bem-aventurança. Que também é algo muito misterioso. Essa veste ela não é muito bem explicada nos textos. Mas digamos assim que já é um plano em que já há uma manifestação mais sutil, o Sambhogakaya. Já há algum grau de diferenciação, né? Já podemos falar aqui em Jnani Budas, por exemplo, em características que vão surgindo umas ligadas às outras. E há um estado de bem-aventurança da realidade. Né? Aqui a gente ainda não está. Isso aqui não é samsara. Isso aqui não é samsara. Obviamente. Não há dukkha aqui, não há sofrimento. Não é à toa que é chamada de veste da bem-aventurança. E a partir daí temos também o Nirmanakaya, que é a veste da emanação. E essa veste, ela é a veste que ela vai ser utilizada pelos bodhisattvas, pelos seres elevados. É uma veste luminosa. Ela é chamada de emanação, porque ela funciona como uma emanação de luz que é construída. Seria como, digamos assim, você alcançou um estado mais elevado e agora, para visitar os seus aqueles que precisam da sua ajuda, você usa essa espécie de um holograma, porque essa veste ela vai poder atuar em planos mais sutis aqui do nosso mundo. Ela vai poder atuar em sonhos. Ela vai poder atuar de formas que as outras vestes são inacessíveis. Essa aqui é uma veste mais acessível. Ela consegue atuar no mundo do desejo, porque essa veste ela é direcionada pela mente. Essa veste ela é direcionada por uma mente que ainda tem uma noção de dualidade. Por uma mente que ainda tem. Por uma mente que ainda é alaya vidyanana. Que ainda é uma. Ainda tem aquela noção sujeito-objeto minimamente, embora mais sutilizada. Né? Embora seja um ser que já alcançou um grau elevado, que já alcançou um nível de libertação do samsara,
e que já tem autonomia sobre o processo de renascimento, ainda assim ele ainda consegue atuar no mundo, porque ainda há uma noção de eu ali que o permite atuar no mundo. E aqui o Manjushri Kirti, ele continua. Buda não tem princípio nem fim. O Buda primordial, Adi-Buda, é indivisível. Então aqui ele está dizendo Buda, não está falando do Siddhartha, do Buda histórico, nem do Dipankara, que foi o Buda anterior. Não está falando de nenhum Buda histórico ou biográfico. Mas ele está falando do princípio Buda, da natureza Buda, que é um princípio presente em todos os seres. E que é uma expressão, uma manifestação dessa realidade última que na linguagem Kala Chakra é chamado de Adi Buda, o Buda primordial, que é indivisível. Então, o olho imaculado da pura sabedoria é a veste de gnoses do Tathagata. O olho imaculado daquele que alcança esse estado de completo despertar, ele consegue perceber a de Buda em tudo. E por isso ele se torna um Buda, um plenamente desperto. Ele fez esse caminho. De certa forma, a gente pode pensar, o budismo não costuma falar nesses termos, digamos assim, neoplatônicos, né, de queda da matéria e retorno. Mas, de certa forma, a gente pode fazer uma relação aqui. Porque se há de Buda é sem princípio e sem fim, e se tudo surge a partir de Buda, todo esse caminho de buscar o Nirvana, de buscar o estado de Buda, é retornar para essa realidade última. Né? Ou retornar para um estado de ciência, de sabedoria, de conhecimento direto, de gnoses dessa realidade última. É ter esse olho imaculado da pura sabedoria. E assim ser revestido por essa veste de gnoses, por essa veste de sabedoria, pelo Dina Nakaya, do Tathagata, que, como eu falei, é um sinônimo do Dharmakaya. Como corpo ser revestido por essa luz. Como corpo, fala e mente estabelecem-se as três vestes de um Buda, da mesma forma que os textos budistas vão falar no nosso corpo, na nossa fala e na nossa mente, né, que são as três portas da ação. Lembra? O karma do corpo, e o corpo é representado pela cabeça, porque é a totalidade, é o que direciona todos os movimentos do corpo. O karma da fala e o karma da mente. Om, A, Hum, né? As três sílabas que se relacionam a isso. Corpo, fala e mente, as três portas da ação. O que nós fazemos com as nossas ações vai direcionar as nossas vidas futuras. Toda a prática, todo o cultivo de Shila, da harmonia, é esse cuidado sobre o que nós fazemos, a nossa conduta de corpo, a nossa conduta de fala, a nossa conduta de mente. E de certa forma, há uma relação aqui, nessa relação macro e micro. É isso que o texto está falando, porque o Kala Chakra vai falar dessa relação macro e microcosmos. O Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya representariam isso também. Porque o Dharmakaya é esse corpo cósmico que reveste todas as coisas, que preenche todas as coisas, embora nós não percebamos. A gente não percebe esse Dharmakaya. A gente acha que tá pelado, mas o Dharmakaya tá aí. A luz está aí, preenchendo todas as coisas, mas a gente acha que não tem nada. O Sambhogakaya, ele tem uma relação com a fala, porque o Sambhogakaya ele vai representar a vibração. Ele vai representar o eco desse Dharmakaya. Então, os mantras,
Os mantras, as deidades elevadas, elas têm essa relação, porque são aquelas vibrações que aproximam dessa bem-aventurança do nirvana, desse êxtase, desse grande êxtase, em que o eu é superado, em que se percebe que todas as coisas têm um único sabor, que todas as coisas têm um único gosto. E o Nirmanakaya, que vai representar aqui a mente, porque o Nirmanakaya ele funciona como uma emanação. Ele é dito que ele é uma emanação dos Budas, mas é no sentido de que os Bodhisattvas eles vão se revestir dessa luz como se eles fossem embaixadores do Buda no mundo. E vão se apresentar, então, para os seres como esses embaixadores do Buda, do Dharma. Esse é o papel da Sangha espiritual, da Sangha dos Bodhisattvas. E com a sua mente, então, eles vão auxiliar os seres, vão ensinar os seres. Eles vão dar esse auxílio. Nirmana, em sânscrito, ele tem essa ideia de emanação, né? Às vezes é traduzido como corpo ilusório, eu não gosto muito dessa tradução. Mas o Nirmanakaya, então, é essa mente que foi pacificada, né? Essa mente que cessou as suas perturbações e agora ela é pura bodhicitta. E sendo pura bodhicitta, ela auxilia os outros seres. E no Vajrayana, haverá tantras que servirão justamente para buscar a construção, né, o tecer do Nirmanakaya, tantras voltados para a sabedoria e tudo mais. Como o Guhya Samadhya Tantra, que o Tsongkhapa vai enfatizar bastante na escola Gelugpa. Mas então, e outros tantras já vão enfatizar mais o êxtase, né, o êxtase da compaixão, que aí já são os tantras mãe, como o Chakrasamvara e outros tantras. E aqui então ele vai falar dessas outras vestes. Aquilo que não é nem sabedoria, nem método, é a veste inata, é o Sahajakaya. É essa veste que está além de qualquer dualidade, que ela é pura unidade. Ela está além dos atributos. Ela se torna o Dharmakaya, a veste da verdade, né? Num sentido mais manifesto de nirvana, que é alcançado por um Buda, em que é aquela verdade a ser alcançada, tendo a natureza de método e sabedoria, totalmente destituída de trevas, a partir da divisão entre Dhinana e Vijnana, sabendo essa diferença entre consciência e gnosis. Então, o método de sabedoria é esse redirecionamento em que a consciência dual ela se dirige para o fim da sua dualidade, né? Ela se dirige para o não dual, para a unidade, para a gnosis. E o Dharmakaya, então, é essa totalidade que vai incluir o método e a sabedoria, no sentido de que é o Dharma supremo, é aquilo que sustenta o caminho. E é aquela luz, é a luz do Nirvana, é essa intuição do Nirvana, né, que ela advém dessa natureza Buda. Então aqui é uma forma de qualificar, mas o Sahajakaya e o Dharmakaya não é que haja uma distinção muito clara entre eles, mas é que num nível do Dharmakaya, dessa realidade última, que a gente pode pensar que é algo inato, que está além de qualquer característica, qualquer atributo, ele pode ser chamado de Sahajakaya. Mas ele se torna esse revestimento da verdade uma vez que um Buda alcança esse estado, que desvela esse estado. O Dharmakaya é a realização da felicidade de todos os seres. E aqui eu estou usando realização no sentido em português mesmo, gente. Eu não estou usando naquele sentido maluco que as pessoas estão com mania de dar hoje em dia, que vem do inglês, né, do realizar como compreender, etc., por causa do realize in English, em inglês. É, então,
o Dharmakaya, ele é a realização no sentido de que os textos falam, né, que o Nirvana é quando você alcança a consumação da felicidade de todos os seres, é quando você realiza os desejos de todos os seres. Porque todos os seres buscam o fim do sofrimento. Todos os seres buscam uma felicidade que seja duradoura. E o mais próximo que a nossa mente consegue conceber disso, né? O mais próximo que a nossa mente consegue imaginar do Nirvana é uma felicidade duradoura, embora ele esteja além do próprio conceito de felicidade. Então, o Dharmakaya é essa realização, é alcançar o ápice do que um ser senciente pode alcançar, né? Lembrando que só um ser humano pode alcançar esse estado, segundo os textos budistas. Então, como num eco do Dharmakaya, surge a veste da bem-aventurança, o Sambhogakaya, que é o agente da bem-aventurança das miríades de seres, que ele seria como uma vibração posterior do Dharmakaya, em que já há uma manifestação e que já começa então a haver atributos, atributos que vão lembrar os seres do Dharmakaya, que vão lembrar os seres do Nirvana, que são as deidades, os Jnani Budas, os mantras, tudo isso que vão levar a um estado de bem-aventurança, que é uma bem-aventurança que deriva do Dharmakaya. E do Sambhogakaya surgem os Nirmanakayas, as vestes da emanação dos Budas para auxiliar todos os seres. Porque por meio da prática dos mantras, por meio da prática do Dharma, é possível então se chegar a esse êxtase, por meio dessas práticas relacionadas a essas deidades prototípicas, arquetípicas, que são representadas pelo. Vamos usar a palavra prototípica, porque arquétipo, pelo que os junguianos falam, nem sempre significa o que a gente acha que significa. Mas então, por essas deidades prototípicas que representam aspectos do Dharmakaya e das práticas que nos aproximam então desses aspectos, vão surgir os Nirmanakayas. As pessoas vão tecer o Nirmanakaya para si e elas vão se tornar então essas embaixadoras dos Budas, né? Os Bodhisattvas como esses embaixadores. Por isso que são emanações dos Budas. Não é que um Buda encarna como um Nirmanakaya. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra emanação. Emanação não é a mesma coisa que renascimento na filosofia indiana. Eu sei que isso dá muita confusão, né? A gente tem a palavra avatar em sânscrito. E avatar está muito ligado a essa ideia de emanação. Você se torna um representante daquela luz, um representante do rei da luz numa linguagem ocidental, um representante dessa realidade última, mas não que você seja aquilo, mas você já é um ser que alcançou um grau elevado e que tem ligação com aquela linhagem, com aqueles mestres, que já venceu as perturbações, já venceu os kleshas, então você se torna uma representação de para onde que esse caminho pode levar no grau final. E assim é possível auxiliar todos os seres por meio dessa veste luminosa. Agora eu vou dar uma pausa para a gente conversar aqui, porque hoje o assunto está bem cosmogônico e talvez um pouquinho complexo. Para quem talvez esteja vendo isso pela primeira vez, eu vi que tem gente com a mão levantada aqui. Deixa eu só dar uma olhada no chat antes para ver se tem também algo aqui no chat, né? A Irenice ressaltou: a natureza Buda é o vazio de outro. A natureza Buda é esse Shentong, né? Não é o vazio de natureza própria. Alguém tinha me perguntado se vazio foi uma pergunta particular que mandaram. Se vazio seria um sinônimo de ausência do conhecimento do absoluto? Não, não. Em termos budistas, o, é só pelo vazio que se chega ao absoluto. Vazio é ausência de um senso de eu, é ausência de egoísmo, é perceber que esse eu é um equívoco. E é a partir desse esvaziamento que se pode chegar ao absoluto. A Irenice comentou também.
O Geshe Rabiten chama de Vajra, a postura diamante no processo meditativo. Sim, né? Aquela postura que é a postura do lótus, né? Que ela representa o, o diamante, né? Simbolicamente. Alguém perguntou se o vazio então ele se refere à ausência do relativo. O vazio de outro, sim, né? Esse vazio último enfatizado pela escola Jonan é quando se chega, né, ao cerne de tudo, né, ao núcleo da realidade, que está além do relativo, que aí é a absolutividade, né, é o absoluto. E aí a ausência do relativo, ele é vazio de tudo que é relativo, porque é o absoluto, de onde surgem todas as coisas relativas. Deixa eu ver quem está com a mão levantada. Diga, Cláudia. Bruno, eu ia ver se você não podia voltar um pouquinho no Samboguinakaia. Sambogakaya, sim. É, O Sambogakaya, pois é, ele é bem misterioso, porque justamente ele não é muito bem detalhado, explicado. Mas ele representaria é um estado que ainda não é o estado último, o estado do Dharmakaya, né, que se refere ao nirvana último de um Buda, mas ele é um estado intermediário, porque ele é sutilíssimo e ainda há um senso de diferenciação, de multiplicidade. Mas é uma multiplicidade que ele é muito mais prototípica e são muito mais vibrações, por isso que se fala nesse eco, né? Vibrações desse Dharmakaya que estão se diferenciando. E aí, a partir dele, nós teremos as miríades de seres que podem alcançar o Nirmanakaya. Né? Nós teremos uma multiplicidade ainda maior. Eu gosto de relacionar isso com, com uma ideia que a gente vai ter, e é perigoso fazer esse tipo de relação, mas eu gosto de relacionar isso com uma ideia que a gente tem na Sankhya, que eu até já mencionei aqui, né, do Sambhogakaya aqui, ele representando justamente um estado de manifestação da realidade que é essa mente universal de onde vão surgir os protótipos mais sutis da realidade, os níveis, as camadas mais sutis da realidade. A partir daí vão surgir depois as realidades mais concretas. Né? O Nirmanakaya, por sua vez, ele é mais sutil do que esse nosso mundo físico, mas ele não é tão sutil quanto o Sambhogakaya. O Sambhogakaya é um senso de profunda bem-aventurança que também já havia relacionado ao que se fala do mundo da forma do budismo, né, que é um mundo de formas sutilíssimas, de formas prototípicas, e que é diferente desse mundo em que nós estamos, que já são formas mais grosseiras, né, esse mundo do desejo, onde, onde nós estamos. Só que é sempre complicado fazer essas correlações, porque quando a gente vai pensar nos três mundos, o mundo da forma, o mundo sem forma, da forma e do desejo, é dito que esses três mundos ainda também são samsara. Então não dá para dizer que o Dharmakaya é um mundo sem forma, porque o Dharmakaya está além. Então talvez o Sambhogakaya pegue o mundo sem forma, o mundo da forma. Eu não sei. São aqueles mistérios da cosmogonia budista que eles são deixados como mistérios mesmo. Eles não são tão detalhados assim. Mas o que a gente pode pensar de uma forma bem resumida, o Sambhogakaya, ele representa uma bem-aventurança sutil, um senso de contentamento de que em sânscrito é a palavra sukha. Nós temos a palavra dukkha, sofrimento, e temos a palavra sukha, que é esse contentamento, essa felicidade real, essa bem-aventurança, mas que ainda não é o nirvana último do Dharmakaya, porque o Nirvana último da Dharmakaya não dá nem mais espaço para isso. Não há mais nenhum atributo ali. Né? É totalmente indiferenciado. Então o Dharmakaya é indiferenciado, o Sambhogakaya há alguma diferenciação, mas é uma diferenciação de puro êxtase, bem-aventurança, e o Nirmanakaya já se refere realmente aos bodhisattvas atuando
com um corpo sutil, um corpo de luz, nesse mundo que nós estamos, né, no mundo do desejo. Então, os bodhisattvas, com suas mentes humanas, realmente, atuando para auxiliar os seres, guiados por essa luz sutil. A grosso modo seria isso, né, de uma forma bem resumida e em geral que os textos vão falar, né, e como as traduções tendem a apresentar essas três vestes que às vezes vocês verão traduzidos também como três corpos. E aí tem toda uma polêmica sobre qual seria a melhor tradução. Eu não vou entrar muito. Eu acho que veste ainda é melhor do que corpo, né? Porque corpo pode dar uma ideia muito material e veste a gente pode pensar mais em camadas de luminosidade, talvez, da realidade. Mas aqui, então, até continuando sobre essa questão das vestes, né, dos kayas, no Dharma da Montanha, continuando aqui no texto, né, no Dharma da Montanha do Popa, Kalki Pundarika, ele vai dizer em seu comentário ao Kalachakra Tantra, no texto intitulado Vimalaprabha, que até é um título bem bonito. Vimala, imaculado. Prabha é luz em sânscrito, então é a luz imaculada. É um comentário ao texto Kalachakra condensado, né, que é o texto Kalachakra que sobreviveu. Então, Kalki Pundarika diz, nesse comentário citado aqui por Dopopa, a veste de um Buda não é a veste de uma forma mundana. Por isso que eu falei que não é um. É complicado traduzir como corpo. Porque se a gente traduz como corpo, a gente já imagina um corpo meio físico, né, com características muito materiais. E aqui não é o caso, pois surge no espaço e é autogerada. Né? O Buda ele não gerou o Dharmakaya. O Dharmakaya é que gerou todas as coisas. O Dharmakaya é o supremo autogerado, é incriado. É essa realidade última, mas já num plano manifesto. Né? Sutilíssimo, mas manifesto. É sem atributos e dotada de todos os atributos. O Dharmakaya ele é indiferenciado, ele não tem atributos. Ele vai conter todos os atributos que surgem a partir do nível do Sambhogakaya. E nessa veste não se apreende as noções de eu e de meu. Então, aqui já passou pelo vazio, né? Já passou pelo vazio de eu e já chegou ao vazio de outro. Então não tem mais espaço aqui para as noções de eu e de meu. E o Taratantra, ele vai falando sobre essa questão das vestes e das joias, né, das três joias, Buda, Dharma e Sangha, e dá para fazer uma relação aí também. A gente pode associar a joia Buda com o Dharmakaya, a gente pode associar a joia Dharma com o Sambhogakaya, e a gente pode associar a joia Sangha com o Nirmanakaya, porque são os Nirmanakayas, os Bodhisattvas Nirmanakayas, que vão auxiliar os seres. A partir desse eco, desses ensinamentos, dessa sabedoria, que ela ganha atributos no Sambhogakaya, desse êxtase do Sambhogakaya, que deriva do Dharmakaya. Então, o Buda é a natureza Buda aqui, é representando a natureza Buda. O Dharma é tudo aquilo, todas aquelas qualidades que, num ponto da nossa manifestação, estão mais próximas dessa natureza e nos aproximam mais dessa natureza. E o Nirmanakaya são justamente os seres que se voltaram para essas virtudes, que se transformaram e que atuam então para auxiliar outros seres também a se libertarem. Por isso que dá para relacionar as três joias, Buda, Dharma e Sangha, com Dharmakaya, com Sambhogakaya e com Nirmanakaya. Então, a realidade última, livre de obstruções, é chamada de Buda.
Adi Buda aqui, né? Buda aqui representando Adi Buda, representando o Buda primordial, que é a própria realidade última, que é o Dharmakaya, que é a veste da verdade, é a verdade última, é o vazio de outro, é o Dharmadato, é a Laya, e é esse bombardeio de termos em sânscrito. E aí vocês têm que ter paciência. Mas o assunto é legal, vocês gostam de budismo, então esses termos eles acabam sendo atraentes, eu espero. Ou a joia Buda. E esse é um ponto importante, que o Taratantra vai enfatizar bastante nesse tratado Yogacara de Maitreya, que é bastante citado por Dopopa. Quando a gente toma refúgio em Buda, no que a gente está tomando refúgio exatamente? É claro, a gente pode pensar que nós estamos tomando refúgio no Buda histórico, no Siddhartha, como o exemplo que ele representa, como o supremo guru, como aquele que ensinou o Dharma, que girou a roda do Dharma. É válido esse sentido, né? Porque os ensinamentos eles têm mais de um sentido, têm mais de uma chave. Mas também nós estamos tomando refúgio em Adi Buda. Nós estamos tomando refúgio no Dharmakaya. Nós estamos tomando refúgio na natureza Buda presente em nós. Exatamente, Diego. Nós estamos tomando refúgio no Atman, porque esse é o supremo refúgio. Então, isso é a joia Buda. Não é só uma questão formal, né? Ah, estou me voltando para aquele instrutor que representa aquela tradição. Não é só isso. Há um significado metafísico aqui. Mas também se refere também à grandeza do Siddhartha e a toda essa linhagem que deriva do Buda. Claro, também vai se referir a isso. Da mesma forma, quando nós tomamos refúgio na joia Dharma, nós estamos tomando refúgio nos ensinamentos, claro. Estamos tomando refúgio na senda, no caminho que leva, o caminho que contém esses ensinamentos, que leva para o Budado, para o pleno despertar. Mas também estamos tomando refúgio na natureza última de todas as coisas, que é esse puro êxtase, que é esse puro deleite, que é essa pura bem-aventurança, que é Dharmata. E quando tomamos refúgio na sangue espiritual, e esse é o refúgio que eu acho que é mais mal interpretado de todos, né? Quando se fala no refúgio na sanga, as pessoas acham que é tomar refúgio lá nos colegas delas de monastério, lá do grupo que eles frequentam, que todo mundo briga, um fala mal do outro, tá todo mundo perdido e confuso, dominado pelos kleshas. Eu não tomaria refúgio nessas pessoas. Eu não tomaria refúgio em mim mesmo. E acho que aqui ninguém, é bom ninguém tomar refúgio em ninguém aqui, porque somos todas pessoas normais, né, que ainda estamos nessa luta, nessa busca, porque a verdadeira sanga não é deste mundo. A verdadeira sanga é a sanga dos Nirmanakayas, é a sanga dos reais embaixadores do Dharma, dos reais embaixadores do Buda, dos verdadeiros avatares de Buda, que são os Bodhisattvas, que são aqueles que já alcançaram um estágio elevado, né? Os grandes bodhisattvas, os mahasattvas, mahatmas, outros nomes que são possíveis de dar. Esses são o refúgio real quando se fala eu tomo refúgio na sanga, né? Por isso que até às vezes é bom qualificar, eu tomo refúgio na sanga espiritual, eu tomo refúgio na sanga dos bodhisattvas, né, para a gente não confundir na nossa cabeça, achar que está tomando refúgio lá naquele templo específico que frequenta, ou naquele grupo, né, na comunidade, como se traduz, geralmente. Né, mas a sanga não é só uma comunidade de pessoas. A sanga é a verdadeira eclésia. A sanga é a verdadeira fraternidade dos Mahatmas, dos Bodhisattvas.